termos em primeiro lugar muito claro qual é que é quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas, focarmos-nos naquilo que é realmente importante, porque nós vivemos hoje num mundo frenético, cheio de estímulos, não é? Quer externos, quer internos, portanto, nós estamos aqui e portanto, a nível digital, recebemos muito mais, centenas de informações por dia. Os nossos pensamentos, também estamos sempre a produzir pensamentos, e se nós não nos focarmos e criarmos um contexto ideal para nós sermos produtivos e utilizarmos também, como eu costumo dizer, o nosso manual de instruções enquanto seres humanos a nosso favor, portanto, nós não vamos ser realmente produtivos, vamos estar a caminhar para a exaustão. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Capital Inteligente. Hoje estamos mais uma vez nas instalações da Câmara Municipal de Coimbra com a Sofia Pereira. Obrigado, Sofia, por teres vindo aqui ao nosso episódio para falar sobre a produtividade virada para o empreendedorismo, que é uma temática, aliás, nós estávamos a falar em off, que é uma temática que cada vez mais é necessário desmistificar no ramo do empreendedorismo, tendo em conta que o empreendedorismo hoje em dia é muito visto como algo de, erradamente, mas de trabalhar muitas horas por dia e acaba por não ser muitas vezes eficiente. Portanto, obrigado por vires aqui ao nosso episódio. Porquê a produtividade? Porquê o gosto pela relação com o tempo? Obrigada, Gonçalo. Bem-vindo a Coimbra, mais uma Obrigado. vez. Porquê? Portanto, este projeto nasceu há cerca de 5 anos, portanto em 2020, depois de uma licença sem vencimento. Eu trabalhei durante 20 anos numa organização de economia social, eu sou licenciada em Serviço Social, dei aulas também na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro durante 10 anos e, portanto, durante quase 2 décadas vivi em Coimbra e trabalhava em Aveiro. E, portanto, consegui perceber e sentir na pele o desgaste, portanto, de tentar conciliar vários papéis sociais. Ainda por cima trabalhava numa área que era muito exigente do ponto de vista emocional, trabalhava numa resposta de apoio à terceira idade, com pessoas com grande dependência e que estavam, portanto, com condição cognitiva comprometida, portanto, trabalhava com muitas demências. Acontece que em final de 2019 eu já era mãe de 2 filhos e decidi, tenho que fazer aqui uma pausa porque algo não está bem, não é? Algo não está bem. Na altura eu tinha esta experiência já na área da docência e também na área da investigação e dava formação e, portanto, decidi começar a pensar mais seriamente em criar um projeto que conseguisse conciliar também estes meus interesses pessoais, o gosto pela investigação e o gosto por tentar encontrar soluções para mim, para ser mais produtiva. Na altura começou um pouco assim. Então percebi que a investigação, tudo aquilo que tínhamos na investigação, nos direcionava para uma produtividade de fazer mais. Ora, eu já me considerava uma pessoa muito produtiva, eu fazia mais, por isso é que tinha chegado àquele ponto de exaustão e tive que parar durante um tempo. E a minha real necessidade em ser produtivo, e o conceito produtivo, era ter tempo também para os outros papéis sociais que eram importantes para mim. E, portanto, ao longo da investigação que fui desenvolvendo, percebi que a satisfação com a vida, portanto o conceito de satisfação com a vida, que eu tinha vindo a trabalhar durante alguns anos enquanto docente da Universidade de Aveiro, era, portanto, um conceito preditor da produtividade e não o contrário. Então, é essa satisfação com a vida que nos leva a ser, quanto mais satisfeitos nós estamos com a vida, mais produtivos nós somos. Então, peguei nesta premissa e comecei a desconstruir, ok, como é que eu posso ser mais satisfeito com a vida, sendo que vida significa tempo, então vamos tentar perceber que estratégias é que eu posso encontrar e o que é que a investigação me diz, que estratégia é que eu posso encontrar para estar mais satisfeito com a vida e, portanto, ser consequentemente mais produtivo. E, no fundo, inicialmente começou assim, começou a crescer, esta ideia começou a crescer, materializou-se e hoje, portanto, temos este projeto muito vocacionado
para pessoas, mas fundamentalmente para organizações, o So Wise Time Lab, em que trabalhamos, portanto, esta cultura consciente, esta cultura humanizada e sustentável de produtividade. Nós no podcast já falámos com diferentes founders de diferentes etapas de cada startup e acabamos por ver sempre que os founders falam numa produtividade muitas vezes ineficaz, porque acabam por estar a desempenhar funções, várias funções e diferentes funções ao mesmo tempo, acabam por estar a apagar fogos de diferentes frentes e acabam por não ter assim níveis de produtividade satisfatórios. E eu, na minha opinião, eu acho que é um dos grandes problemas do empreendedorismo hoje em dia, e sempre será, porque quando se começa um negócio muitas vezes sozinho, tenta-se fazer tudo ao mesmo tempo. E a minha questão é a seguinte: imagina que tens dois casos. O primeiro, um caso de um fundador de uma startup que tem cerca de 1 ano, está sozinho, e outro caso em que é um fundador de uma startup já de 5 anos, já tem 5 colaboradores. Que dica é que tu deixarias em termos de produtividade para ter uma boa relação com o tempo? Que dica é que tu deixarias tanto ao empreendedor do primeiro caso como ao empreendedor do segundo caso? Ok, então, produtividade não significa fazer mais. Portanto, se nós olharmos para o nosso dia-a-dia, o verbo que nós mais usamos é fazer, ou tenho de fazer, ou falta-me fazer, ou quero fazer. E, portanto, quantidade não significa qualidade. É importante termos respeito pelos nossos ritmos e pelos nossos limites individuais. Portanto, todos nós, empreendedores, seja com 1 ano ou com 5 anos, somos humanos. Portanto, o nosso tempo é finito e o nosso tempo é limitado. E perceber que o ser empreendedor, a nossa esfera profissional, é mais uma esfera da nossa vida e que não pode absorver todo o nosso tempo e deixarmos para trás os outros papéis sociais que são importantes, porque é importante também, sendo empreendedor, é importante nós nutrirmos todos os outros papéis sociais para quê? Vai ao encontro daquilo que eu disse há pouco, para estarmos mais satisfeitos com a vida e, consequentemente, sermos mais produtivos. Claro que, numa fase inicial, nós absorvemos todas as tarefas, não é? Fazemos quase tudo, desde o marketing digital, ao planeamento, à divulgação, candidaturas, etc. Contudo, temos que ser inteligentes e conscientes ao ponto de saber que nós, enquanto pessoas, somos limitadas e temos que colocar à frente aquilo que é realmente importante. Respeitar os nossos ritmos e respeitar os nossos limites, porque super-homens e super-mulheres só existem na ficção, portanto, não existem na realidade. O que vai acontecer é que, inicialmente, temos uma falsa produtividade, porque estamos muito ocupados, mas essa falsa produtividade vai conduzir-nos à exaustão. E, portanto, quão mais exaustos nós estamos, quão mais sobrecarregados mais nós estamos, menos atingimos os nossos objetivos. Portanto, menos eficazes somos, menos produtivos somos. Portanto, no fundo, as sugestões que eu dou é efetivamente termos, em primeiro lugar, muito claro qual é que é quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas, focarmos-nos naquilo que é realmente importante, porque nós vivemos hoje num mundo frenético, cheio de estímulos, não é? Quer externos, quer internos. Portanto, nós estamos aqui e portanto, a nível digital, recebemos muito mais, centenas de informações por dia. Os nossos pensamentos, também estamos sempre a produzir pensamentos, e se nós não nos focarmos e criarmos um contexto ideal para nós sermos produtivos e utilizarmos também, como eu costumo dizer, o nosso manual de instruções enquanto seres humanos a nosso favor, portanto, nós não vamos ser realmente produtivos, vamos estar a caminhar para a exaustão e no sentido contrário daquilo que queremos, que é, de facto, a concretização dos nossos objetivos. E também depois um problema que existe, e tendo em conta também conversas que nós já tivemos com gestores de empresas, é que a parte da delegação de tarefas, no que toca à produtividade, é bastante importante, porque há muitos, e nós também temos notado que há muitos empreendedores que acabam por
delegar as tarefas por alto, mas depois acabam por ser eles a fazer o trabalho, muitas vezes por uma questão de confiança ou por uma questão de perfeccionismo. E muitas vezes é necessário dar um passo para trás e pensar, eu preciso mesmo e vou confiar que esta pessoa para a qual foi contratado ou para a qual se juntou ao meu projeto vai tratar desta tarefa, enquanto eu aloco o meu tempo, lá está, como tu disseste, valorizar os próprios ritmos, e vou alocar o meu tempo a esta tarefa que, na teoria, é mais importante tendo em conta a minha função. Sim, a questão da delegação de tarefas é muitíssimo importante e é fundamental para não haver sobrecarga. Contudo, antes disso é importante a consciência e a autoconsciência por parte do empreendedor, ter bem traçado o seu objetivo, a sua meta e perceber com o que é que se sente confortável, o que é que eu posso efetivamente delegar e sentir seguro também, fazer esse trabalho de segurança, sentir-se seguro ao delegar a tarefa. Ninguém vai fazer exatamente como nós fazemos. No entanto, temos que ter essa consciência prévia e quando tomamos essa decisão de delegar, tem que ser uma decisão consciente e de confiança no outro. Sim, porque muitas vezes o empreendedor olha para a sua ideia de negócio, acontece se calhar mais nas startups, olha para a sua ideia de negócio como um bebê, ou seja, e acredita que é ele ou ela que tem de fazer o melhor, tem de fazer aquele trabalho, porque sabe que é o melhor para o negócio, para a ideia de negócio, para o desenvolvimento da ideia de negócio, e depois acaba por não estar efetivamente a passar as tarefas a quem devia. E em relação também ao que nós estamos agora a falar, há sinais de alerta que um empreendedor possa ter quando está a ter quando sente que existe um desequilíbrio com a relação com o tempo? Sim, imagina quando nós estamos com aquela sensação constante de urgência, não é? Tudo o que eu tenho para fazer é urgente, ok? Há que parar, e essa é uma estratégia fundamental, parar para perceber porque é que aquelas tarefas estão na minha cabeça rotuladas como urgentes. São urgências que decorrem de atividades que eu já deveria ter feito e que fui empurrando, não é? Que já sabia que deveriam ser feitas há muito tempo e que fui empurrando e que efetivamente está a terminar o prazo e eu tenho que fazer, ou são urgências porque outras pessoas, portanto, me pediram essa tarefa e nós não queremos dizer que não, e então vamos colocar essa tarefa como urgente. Portanto, esta constante sensação de urgência pode significar que algo não está bem na nossa relação com o tempo. Portanto, está diretamente relacionada com a questão do planeamento. Depois a questão da fadiga, não é? A sensação de cansaço, fadiga, mesmo descansando, mesmo dormindo, acordamos já cansados, não é? Com aquela ideia de que não descansamos. E depois, no fundo, é estar atentos à dificuldade de foco também, não é? De estar focado. Porquê é que não estamos... porque é que não está a render, digamos assim. E aí nós trabalhamos muito na produtividade consciente, os nossos ritmos internos, a nossa cronobiologia, o nosso biological prime time, perceber quais são aqueles momentos do dia em que nós estamos com foco, com níveis de foco de excelência, ok? Para nós colocarmos nesses momentos tarefas que são realmente importantes e que necessitam desse nível de foco. E depois estarmos atentos aos sinais, a todos os outros sinais que estão ligados muito à saúde mental e à saúde física, porque exaustão e sobrecarga, portanto, isto também não se refletem apenas na nossa produtividade, mas refletem-se na nossa saúde física e na nossa saúde mental e, consequentemente, na nossa produtividade. E, portanto, aqui está, nós não nos podemos esquecer que nós somos humanos.
E Sofia, nós em off estávamos a falar sobre a questão de agir e reagir no que toca à produtividade. Ou seja, os empreendedores muitas vezes acabam por reagir e não tanto agir. Conseguias desmistificar esse conceito? Sim, quando nós somos empreendedores, não é? E estamos com muito entusiasmo porque estamos a lançar o nosso negócio e somos porque acreditamos realmente nesta ideia de negócio e acreditamos verdadeiramente que isto se vai realizar, queremos aceitar, queremos ir a todo lado, fazer tudo, não é? E de facto acabamos por, perante os estímulos externos, dar respostas imediatas que nem sempre vão ao encontro daquilo que são os nossos objetivos. E então, nós no SOAIS Time Lab, quando trabalhamos esta questão da produtividade consciente, fazemos sempre esta distinção entre o agir e o reagir. Agir é quando há um estímulo, ação imediata, não é? Portanto, tu tens um convite para vir a um podcast e tu aceitas, e no dia seguinte tens outro convite para ir a outro podcast e tu aceitas. E não paras para pensar onde é que que mais-valia é que este podcast pode trazer ao meu trabalho e ao meu negócio, ok? Quando eu recebi o teu convite para vir ao podcast, eu não reagi, tu não recebeste um e-mail logo de resposta, não é? Portanto, de facto, o que é importante é, perante uma determinada solicitação ou perante uma determinada oportunidade, aqui, digamos, não há fórmulas mágicas, mas eu diria que aqui é a estratégia basilar da produtividade de consciência que é parar, ok? Eu tenho um estímulo, ok? Tenho um convite para ir ao podcast, fico toda entusiasmada, não é? Vem cá o Gonçalo Trovão, eu quero muito ir ao podcast dele, quero muito ir, e depois paro e penso, ok, então que vantagens é que esta vinda ao meu podcast, é que este tempo que eu tenho que vou ter que investir na preparação do podcast, na gravação do podcast, na deslocação para o podcast, que mais valia é que isso tem para o meu negócio, ok? E se efetivamente eu chegar à conclusão que sim, vou aceitar o convite do Gonçalo, porque acho que isto vai ser útil e vai ao encontro do propósito do meu projeto e vou dar aqui contributos para os empreendedores. Então aí eu tenho dou uma resposta consciente, certo? Então aqui eu estou a agir. Então reagir, temos o estímulo à ação, logo, e reagir, o reagir, estímulo à ação, e o agir, estímulo, pausa, ação, ok? E esta pausa não é preciso ser uma pausa muito longa, de dias, semanas, meses, não é? É no fundo nós abrandarmos o ritmo, abrandarmos o entusiasmo e sermos realistas, conscientes, não é? Perceber, ok, eu sou só como é que eu vou conseguir, se tiver convites destes todos os dias e oportunidades destes, como é que eu vou conseguir, portanto, depois levar todo o outro barco para a frente. Portanto, esta questão do agir é fundamental. E nós temos que, enquanto empreendedores, temos que, de facto, eu sinto muito isso, temos que fazer muitas opções. E que têm que ser opções muito conscientes. Por exemplo, nós, no início, quando comecei a trabalhar no SOAS Time Lab, nós criámos também a Academia Paz Sem Pressa. Portanto, é uma área que nós trabalhamos que tem a ver com a parentalidade consciente. E, curiosamente, há cerca de um ano, eu passei a ter uma colega que é educadora de infância, que trabalha na área da educação e que está a trabalhar nesta questão. Se nós não queremos deixar cair, nós temos que ser conscientes. Ok, Sofia, tu não és capaz de fazer tudo, tu não consegues estar em empresas a fazer consultoria e formação, não consegues estar a dinamizar grupos de intervenção psicoeducativos com pais, não, tens que fazer opções e tens que te especializar, digamos, numa área muito específica. E neste momento, no SOAS Time Lab, temos 3 pessoas, portanto, sou eu que trabalho nesta área da produtividade consciente, da gestão consciente do tempo, das lideranças conscientes. Outra colega que trabalha a área da comunicação consciente, que até é uma área que se cruza muito com a produtividade consciente. Na produtividade consciente tens isto que eu estava a dizer, da reação e da ação, isto tem muito a ver com a comunicação comigo própria, ok? E com a comunicação com o outro. Quando eu digo um não, Gonçalo, não vou ao teu podcast, não te estou a dizer um não a ti, eu estou a dizer-te um não àquilo que tu me estás a pedir, ok? E tu até, Sofia, vá lá. Não, Gonçalo, desculpa, mas eu neste momento não consigo dar-te essa resposta. E então muitas vezes os empreendedores não têm que dizer sim a tudo.
nós não podemos dizer sim a tudo. Portanto, os sims que nós dizemos têm que ser sims conscientes para que consigamos, fazer uma gestão do nosso tempo de forma a ir ao encontro daquilo que é realmente importante para nós. E nós já estivemos a falar em off do efeito útil, ou seja, de sabermos que o dia tem 24 horas e sabermos para onde é que nos devemos atirar, para saber que oportunidades é que merecem o nosso tempo. Nós temos visto cada vez mais empreendedores a não conseguirem ter bem essa relação de produtividade, porque acabam por querer ir a todos os eventos possíveis, acabam por querer ir ter com todas as pessoas possíveis, mas depois acabam por ter diferentes tipos de feedback que e diferentes tipos de diferentes géneros, digamos assim, de conversas que muitas vezes não são proveitosas, porque acabam por ser um desperdício de tempo. E portanto essa relação também foi um dos motivos pelos quais eu te convidei, para também desmistificar esta relação com o tempo e no empreendedorismo. Somos muito mais do que aquilo que fazemos, muito mais. Não somos só empreendedores, não é só a nossa esfera profissional que nos define. E portanto há aí uma palavra que tu disseste que eu não concordo, que é rentabilizar o tempo. Eu acho que, na minha opinião, aquilo que eu defendo é que nós, rentabilizar parece que fazer mais com menos, certo? E eu não concordo com não é essa, digamos, a nossa filosofia. Portanto, a filosofia do So Wise Time Lab é uma filosofia de que menos é mais. Ou seja, como é que eu te vou explicar isto? Para eu ser produtivo, não preciso de fazer mais em menos tempo. O que eu preciso de fazer é menos, mas este menos é ir ao encontro daquilo que são realmente os meus objetivos. No fundo, é ter que dizer muitas vezes não àquilo que não é importante e não vai acrescentar valor. Em off nós estávamos a falar sobre a questão de numa manhã, até tu estavas a dar um exemplo, numa manhã uma pessoa está a trabalhar e é interrompido algumas vezes. E tu deste uma estatística bastante interessante que eu depois até te disse para trazer para o episódio, de que dos 23 minutos conseguias partilhar essa estatística? Sim, nós, portanto, o nosso foco atencional, quando é interrompido, demora cerca de 23 minutos a voltar, quando voltamos, portanto, para a tarefa, a voltar àquele nível de foco onde estávamos. O que é que acontece muitas vezes, que era o exemplo que eu estava a dar? Nós, quando somos empreendedores e que estamos no início e super entusiasmados e as coisas estão a correr bem, não queremos perder nenhuma oportunidade e custa-nos muito, por exemplo, estar a trabalhar com o e-mail desligado, sem notificações de telemóvel ou com o telemóvel off, fechados, sem contacto com outras pessoas, mesmo tendo esta noção de que nós seríamos muito mais produtivos. E é o tal FOMO, não é? O medo de perder algo que está a acontecer e eu não participar. E de facto, quando eu estou numa tarefa altamente focada e sou interrompida, imagina, eu estou a escrever um relatório e eu estou a fazer uma candidatura a um projeto e toco ao telemóvel e eu efetivamente vou atender, atendo, converso com a pessoa do outro lado, desligo, afinal não era nada de importante, mas para voltar à tarefa eu necessito, portanto o meu cérebro, diz a investigação, portanto que nós demoramos cerca de 23 minutos para retomar o nível de foco onde estávamos, a voltar ao nível de foco anterior à interrupção. Ora, esta questão é muito, este número é muito significativo, porque imagina que tu és interrompido, tens um bloco de tempo durante a manhã de 2 horas para trabalhar numa determinada tarefa e és interrompido 2 ou 3 vezes, portanto é só multiplicar, não é? Portanto, 23 vezes 2, vezes 3, vezes 4,
etc. E a probabilidade de erro é muito maior. Logo depois tu vais ter que acrescer aqui tempo de retrabalho, quando tu vais voltar a ler aquilo que tu estavas a fazer, ou voltar a pensar, ok, afinal isto não era este raciocínio, né? Houve ali um momento em que tu te perdeste, então vais ter que voltar atrás e voltar a fazer e a rever aquilo que fizeste. Portanto, para o foco, uma das estratégias importantes é encontrar momentos, blocos de tempo de trabalho focado, deep work, não é? Em que tu, primeiro, sabes quais são as tuas maiores fontes de distratores do teu tempo, se é o telemóvel, se é o e-mail, se são, sei lá, outras. Acontece muito no trabalho remoto, por exemplo, e agora estou a trabalhar muito com empresas em trabalho remoto, em que as pessoas dizem, fundamentalmente senhoras que estão a trabalhar em casa e que dizem o meu fator distrator são as tarefas domésticas, porque eu faço a minha pausa, não é? Ou estou a terminar, vou estender aquela roupa, ou vou fazer isto, ou vou fazer aquilo. E, portanto, de facto, temos que ter consciência. Todos nós temos fatores distratores diferentes. Eu, por exemplo, quando tenho nestes momentos, nestes blocos de tempo em que eu preciso ter trabalho altamente focado, não posso ter acesso ao telemóvel, o computador também não posso ter acesso ao e-mail, não tenho aquelas janelas pop-up, não é? E tenho que estar em silêncio, porque qualquer barulho é um fator distrator para mim. Há outras pessoas que conseguem trabalhar, por exemplo, em cafés, em locais públicos, com barulho, portanto depende daquilo que são os teus fatores distratores. Mas teres esta consciência é o ponto de partida para tu conseguires ser mais produtivo, porque o foco aqui é uma ferramenta muitíssimo importante. Para ti, quais é que são os mitos que os empreendedores ainda acreditam no que toca à gestão de tempo e à produtividade? É muito interessante porque estive a falar há pouco tempo com umas amigas sobre essa questão e portanto, há fundamentalmente algumas coisas que eu estou constantemente a desmistificar. Uma é a questão do multitasking, não é? Que fazer várias coisas ao mesmo tempo, nós estamos a ser mais produtivos. Errado. Sim, há 3 mitos que eu costumo estar constantemente a desconstruir, nomeadamente com as pessoas que me rodeiam, não é? Como elas sabem que eu trabalho nesta área, estão sempre a dizer-me, dá-me lá estratégias para eu ser mais produtivo. Então, uma delas, porque eu digo-vos, não vos vou dizer o que é que vocês têm que fazer, eu vou-vos dizer aquilo que não devem fazer. Portanto, uma delas é o multitasking, não é? Nós temos a ideia que fazer várias coisas ao mesmo tempo, por fazermos várias coisas ao mesmo tempo, vamos ser mais eficientes. Totalmente errado. O nosso cérebro está preparado para fazer uma coisa de cada vez. E, portanto, isso também tem a ver com a atenção. E um exemplo que eu costumo dar é o exemplo do malabarismo. Não é? Imagina que tu estás a fazer malabarismo, tens 4 bolas de ping-pong na mão e estás a passá-las. Portanto, qual é o teu objetivo? É não deixar cair as bolas. Portanto, a tua atenção não está focada na bola 1, na bola 2, na bola 3, na bola 4 e nas características individuais de cada bola. O que é que o teu cérebro está a fazer? Está a saltar de tarefa em tarefa, quando estás a fazer várias tarefas ao mesmo tempo, sem ter uma atenção específica a cada tarefa e a todas as características daquela tarefa e todas as exigências daquela tarefa. E então, o multitasking, o que tu estás a fazer é, ao fazer várias tarefas ao mesmo tempo, é fazer com que as tarefas não caiam, não é? Mas não estás efetivamente a desempenhar essa tarefa da melhor forma possível, porque a probabilidade de erro é maior e depois vem outra vez o tempo que nós falámos há pouco, não é? Do retrabalho, portanto, escapa-nos alguma coisa, temos que voltar a fazer outra vez, portanto, toda a investigação nos mostra que o multitasking é um mito, portanto, nós não somos, fazer várias coisas ao mesmo tempo, não somos produtivos por isso, pelo contrário. Portanto, a tendência é sermos mais improdutivos. A outra tem a ver com aquela questão de que se tenho uma agenda lotada, então estou a ser muito produtivo. Olho para a minha agenda e tenho só pequenas tarefas. Eu diria que ter uma agenda lotada é sinónimo de sermos muito improdutivos, porque de certeza que temos lá
muita coisa que não é verdadeiramente importante, como temos vindo a falar. Portanto, de facto, para nós sermos verdadeiramente produtivos, aquilo que tem que estar efetivamente na agenda são as tarefas que são realmente importantes, porque nós já fizemos aquela triagem prévia, isto é, não estamos a reagir, mas estamos a agir, e colocar o foco naquilo que é real. Tem que ser um espelho daquilo que são as tarefas importantes para o nosso dia-a-dia. E, portanto, temos que ver também aqui que a nossa capacidade cognitiva é limitada. E a nossa memória de trabalho também tem limites, nós temos um limite também do foco atencional. E aqui vem o terceiro mito, que são as pausas, não é? O facto de nós pensarmos, vou fazer uma pausa por estar a parar, ou por estar a parar este dia, ou tirar uma tarde de folga, ou fazer uma hora de almoço mais prolongada para ir almoçar com uns amigos, etc. Estamos a ser improdutivos. Não. As pausas, e a investigação mostra-nos que as pausas são essenciais para nós sermos mais produtivos. Portanto, há até uma investigação muito curiosa que nos diz que após 57 minutos de trabalho altamente focado, o nosso cérebro precisa de 17 minutos de pausa. Claro que nós não vamos andar sempre a olhar para o relógio e com alarmes no telemóvel, né? Agora trabalho 57 minutos, vou parar 17. Não. Isto tem aqui a ver com a consciência dos ritmos individuais, ok? Eu vou agendar e vou construir os meus blocos de tempo em função daquilo que é o meu ritmo individual, e falávamos da técnica Pomodoro, portanto eu não recomendo, portanto, aquela questão dos 25, etc., mas digo às pessoas, ok, cada um de nós sabe qual é que é o seu ritmo. Eu, por exemplo, consigo ter momentos e blocos de tempo de 90 minutos, de trabalho altamente focado, ok? Trabalho 90, paro 15, trabalho 90, paro 15, isto durante a manhã. À tarde já não consigo ter os 90, não é? Porque depois nós temos a curva da atenção. Portanto, temos o pico, que geralmente é de manhã, depois tens o vale, que à medida que vai avançando a manhã, portanto, chega ali à hora do almoço, os níveis de foco estão cá em baixo e ao longo do dia vão subindo novamente. Portanto, o que é que acontece? Quando nós estamos aqui no vale, nós temos que fazer uma pausa, é importante fazermos aqui uma pausa, juntar o útil ao agradável. Portanto, naquele momento eu nunca vou colocar lá uma tarefa que seja realmente importante e que necessite de uma atenção, de um alto foco da minha parte, mas posso fazer a minha pausa, aí é a hora de almoço, não é? E a seguir ao almoço eu vou introduzir tarefas que não tenham uma exigência muito grande de foco. Por isso é que eu só vejo o e-mail 2 vezes por dia, e esse é o momento em que é privilegiado, porque ver e-mails não necessita assim de um grande foco atencional, e posso usar esse momento do meu dia para essa tarefa. Portanto, eu diria que fazer várias coisas ao mesmo tempo é um grande mito. Portanto, nós não somos mais produtivos por fazer várias coisas ao mesmo tempo, não somos mais produtivos por trabalhar horas afins sem parar, pelo contrário. E aí vem aquele estudo que eu também te estava a falar, da área, portanto, dos tribunais, não é? Que mostra que fizeram um estudo em que estudaram, portanto, as decisões de liberdade condicional, e que ao longo do dia um juiz que estava a decidir, portanto, a liberdade condicional de vários reclusos, portanto, percebeu-se que à medida que vai avançando o dia, à medida que o juiz vai estando cada vez mais cansado, a probabilidade destes reclusos, ou ser aceito uma liberdade condicional, a probabilidade é menor, portanto, de saírem em liberdade condicional. E por último, aquela questão da agenda, não é? Uma pessoa que tem uma agenda lotada não significa que é uma pessoa mais produtiva. Portanto, aquilo que tem que estar na agenda é aquilo que é realmente importante para nós, e termos na agenda também momentos de pausa e bem delimitados, um horário de início e um horário de fim. Porque nós estamos a falar no empreendedorismo, estamos a falar em trabalho, e o trabalho é apenas uma das nossas esferas de vida. Eu sou muito mais do que consultora, formadora, investigadora, do que empreendedora. Portanto, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou voluntária. Aliás, depois deste podcast vou para o meu projeto de voluntariado, e eu preciso muito de ter tempo para desempenhar estas atividades que são muito importantes para mim. Para quê? Para alavancar a minha satisfação com a vida e, consequentemente, ser mais produtiva. Sofia, obrigado por teres vindo aqui ao nosso episódio. Agradecemos também à Câmara Municipal de Coimbra pela colaboração e pela ajuda toda aqui neste agradável espaço e também neste dia de gravações. Sofia, queres deixar alguma nota final aqui aos nossos ouvintes? Sim, quero dizer a todos os empreendedores que não são super-homens nem super-mulheres, portanto, que se respeitem enquanto pessoas,
e que depois de ouvirem este podcast, se tiverem curiosidade, portanto, que procurem no nosso site mais informações e também que comprem o meu livro, o Como Ter Tempo para Tudo, portanto, que é da editora Manuscrito, da Presença, e que explora com mais, é um convite a explorarmos tudo isto que nós estivemos a falar aqui, da gestão consciente do tempo. Certíssimo. Vamos deixar na descrição todos os links da Sofia como da empresa para perceberem como é que funciona, também do livro para darem uma vista de olhos. E obrigado mais uma vez pelo partilho de conhecimento e pela disponibilidade para vires ter aqui à Câmara Municipal de Coimbra para a gravação do nosso podcast. Obrigada, Gonçalo. Obrigado.